Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Nós estamos tendo o nosso grupo de leitura da palavra. Já estamos quase chegando a 50 dias, do qual nós estamos aprendendo a palavra de Deus, lendo todos os dias um texto. E para mim, assim, tem sido uma experiência muito boa, porque me ajudou a me disciplinar, para que eu possa ter um tempo de qualidade da leitura da palavra. Porque às vezes a gente ouve uma pregação, às vezes até lê um livro, e muitas vezes era assim comigo, eu deixava poucas vezes realmente lendo a palavra, e eu estava perdendo a revelação de Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Então eu já pegava uma palavra revelada, através de alguém, de um livro, de uma pregação, e trazia para mim como algo para me acrescentar naquele dia. E agora eu estou tendo uma experiência de continuar com isso, mas também agora da gente poder ler a palavra e trazer uma revelação de Deus para nós. E em nome de Jesus, tem sido grandioso. Nós estamos no grupo de 100 pessoas. Eu não sei se as 100 pessoas elas continuam firmes e fortes para que possam manter a leitura, mas eu sei que tem um exército dentro desses 100 pessoas que tem junto comigo já há 50 dias aprendido da palavra de Deus e sendo ministrado por Ele através da palavra. Amém? E essa semana Deus falou muito comigo por conta de um texto que está, eu não vou ler ele, não precisa abrir não, eu não vou falar só até o capítulo, que está em Isaías 38. Eu não lembro o verso, acho que começa já no capítulo 38. Ele fala a história do rei Ezequias, que Deus chega até para ele e diz assim: se prepara, arruma sua casa, porque eu vou tirar a sua vida. Então Deus dá um alerta para ele, de algo que ele precisava fazer para que ele pudesse se preparar para a morte. E Deus se preocupou dele colocar a casa dele em ordem, antes de retirar dele o sopro de vida. A Bíblia diz que quando ele recebe essa palavra do profeta, ele começa a chorar e clamar ao Senhor, e Deus se compadece pelo homem que ele era.
Deus se compadece e dá para ele 15 anos. Então ele tinha uma missão nesses 15 anos. O texto leva você a entender isso, que esses 15 anos não era simplesmente para dar mais 15 anos para ele de vida, mas para ele poder preparar a casa dele e trabalhar na casa dele para que a salvação viesse sobre a casa dele, porque a casa dele estava desorganizada, a casa dele não estava legal. E Deus se compadece e dá essa chance para ele, então eu te estipulo 15 anos, então 15 anos você tem, coloca a sua casa em ordem, reconstrua o seu lar. E quando eu li isso, a palavra reconstruir ficou na minha mente. Sabe quando fica igual chiclete? Quando você escuta uma música, fica com a música? Para mim a palavra ficou reconstruir, reconstruir, reconstruir. E o texto da palavra de Deus que fala sobre reconstrução e nos ensina muito. E assim, eu sou hiper apaixonado por esse livro, porque esse homem, a maneira que ele lidou com a reconstrução de algo, que Deus fez com que ele pudesse olhar para isso, foi tremendo. Inclusive, quando eu fiz o meu seminário, o meu TCC do seminário, eu escolhi falar sobre este homem, porque ele fala muito ao meu coração. A maneira em que ele administrou um processo de reconstrução, é a maneira que nós precisamos usar também na nossa vida, para que nós possamos ter algumas áreas da nossa vida reconstruída. E se a gente olhar hoje para a nossa vida, nossa realidade, no momento que nós nos encontramos, e se a gente for subindo o nível, você olhando para você, depois você olhando para a tua casa, daí você olhando para a igreja, daí você olhando para o teu trabalho, daí você olhando para os seus amigos, daí você olhando para a nossa nação, daí você conseguindo olhar o mundo inteiro, você, com certeza, você vai sentir no seu coração, que olhando de forma profunda, que há necessidade no mundo hoje de um processo de reconstrução de valores. Está tudo deturpado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento que talvez você tenha que pensar 1000 vezes antes de você falar alguma coisa, porque talvez a forma que você fala, as pessoas vão distorcer o que você diz. Nós estamos vivendo num momento onde as pessoas elas estão negociando a sua fé e seus valores, permitindo que o mundo entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua vida. Nós estamos nos misturando muitas vezes com o mundo, quando na verdade a gente precisava não nos misturar com o mundo, mas a gente precisava ser puro e buscar ser purificado todos os dias para estar preparado para morar no céu. O contexto do mundo hoje é assim. O Aldo falou hoje, quem estava hoje na escola da fé, tenho certeza que você foi ministrado por Deus lá. E o livro de Apocalipse, ele aponta para isso, para um momento, para uma urgência, que nós precisamos da gente poder começar a reconstruir a nossa vida na sua totalidade. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, arde no meu coração, e eu tenho certeza que vai testificar no seu também. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito de reconstrução de alguma área da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual área, mas eu sei que em nome de Jesus, essa palavra é uma semente no seu coração, para que você comece a entrar no processo de reconstruir. Irmão, e destruir é muito mais fácil do que reconstruir, não é verdade? Nós estamos passando por uma reforma lá na nossa casa, e teve algumas coisas lá que teve que destruir. Em um dia eles destruíram coisas que eu tenho certeza que o que levou para construir, talvez foram dias, mas a destruição, o desconstruir, foi em apenas um dia. Na nossa vida é assim. É muito mais fácil você destruir do que você construir. O construir, ele vai precisar de muito mais esforço, mas é necessário, e a gente está nesse momento da reconstrução. E o personagem que eu queria falar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, é em Neemias. Então, Neemias capítulo 1. Nós vamos ler somente o primeiro capítulo, mas eu queria, em nome de Jesus, que você levasse como desafio para a tua vida, nessa semana, que você pudesse, pelo menos, ir até o final de Neemias, que você pudesse ler todo o texto de Neemias, todo o capítulo, todo o livro, de Neemias.
Mas hoje a gente vai ficar no capítulo 1, para entender a postura desse homem que ele teve diante de um momento que mostrava, assim como é o nosso momento hoje, da necessidade de a gente começar a reconstruir. Olha, o Espírito Santo falou algo para mim, que eu nem tinha pensado. Você construir uma sobriedade leva 9 meses no nosso pensamento de casa de recuperação, não é verdade? Você destruir a tua sobriedade. 1 minuto. Vou diminuir? 1 segundo. A partir do momento que você dizer sim para algo que vai desconstruir tudo que você viveu durante 9 meses. Você construir um casamento vai uma vida. Para você destruir um casamento, basta uma atitude sua. Uma. Você pode destruir seu casamento. Você talvez leve um tempo para poder crescer em Deus. E esse tempo, você entra na curva da conversão, que na verdade a conversão é uma curva, onde você começa a entender que você precisa melhorar algumas áreas da sua vida, você começa a trabalhar nessa área, beleza, e você se esforça, busca oração, jejum, joelho no chão, relacionamento com Deus através da sua palavra, e você cresce. Basta um erro, um pecado seu, você se afasta, não porque Deus deseja, mas porque você decidiu, através do pecado na tua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa, talvez você chegou aqui, como eu disse, eu tenho certeza, se Deus trouxe você, e a nossa oração aqui, é que todas as pessoas que possam estar aqui conectadas, ou que vão ver esse vídeo, que possam estar necessitando de um processo de reconstrução em alguma área da sua vida, em nome de Jesus. E eu queria ver você, olha um pouquinho para a tua vida. Existe alguma área da tua vida que você precisa, em nome de Jesus, começar a reconstruir? Se tiver, levanta uma da sua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O texto diz assim, Neemias capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, aqui veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Estes ainda não teus servos, e o teu povo, esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dar-me graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? A gente vai até aqui. Fazia já o povo de Deus, eles foram, teve uma palavra para que eles pudessem se arrepender, e isso não aconteceu. E a palavra foi cumprida através dos profetas. E a Babilônia veio e tomou conta de Jerusalém e levou algumas pessoas cativas e destruiu os seus muros e destruiu as suas portas e levaram pessoas presas para a Babilônia. Neemias, na verdade, ele nasceu na Babilônia, ele nasceu no exílio. E ele aqui exercendo, como nós lemos na última frase, ele era copeiro do rei. Ele vivia e fazia uma função servindo o rei. E já fazia tempo que havia uma palavra para que eles pudessem entrar com um processo de restauração. E Deus levanta um homem chamado Esdras, para que pudesse ir até Jerusalém, para que pudesse ali começar a reconstrução daquele lugar. E já fazia 13 anos já que Esdras estava lá tentando de alguma forma trazer a restauração, principalmente espiritual, daquele lugar, para que aquela cidade ela pudesse se levantar novamente. Por isso, Neemias, sabendo que o seu irmão havia passado por lá, e ele queria ouvir boas novas, e a expectativa do coração de Neemias é que ele ouvisse alguma coisa dizendo que a restauração estava acontecendo, que a prosperidade pudesse estar chegando até aquele lugar, porque apesar dele não conviver, não morar naquele lugar, mas era a terra dos seus antepassados. Tinha um porquê do amor que ele tinha por aquele lugar. E quando chega o irmão dele, a notícia que ele tem é uma notícia hiper negativa, que eles ainda continuam passando por dificuldade, por luta, por fome, e ainda os muros não haviam sido reconstruídos. E nessa época, a reconstrução do muro era a primeira atitude a ser feita, porque não adiantava nada eles começarem uma reconstrução e deixando os muros abertos, porque outros povos viriam e destruiriam tudo de novo. A construção deveria ser de fora com os muros para dentro. Então a primeira atitude era reconstruir os muros. E ele ouve essa palavra e ele tem uma atitude, ele se compadece. Ele não aceita aquela palavra, diante daquilo que o irmão dele disse para ele. E uma das primeiras coisas que a gente precisa ter quando nós vamos entrar no processo de reconstrução, é você não aceitar o momento que você se encontra. É você não aceitar o processo, o momento de destruição que talvez você está vivendo hoje. Eu lembro que também nós estamos aprendendo muito, tem falado muito no nosso coração, o livro de Romanos, que é uma carta do apóstolo Paulo, e ele diz assim em Romanos 12:2, você conhece o texto de cor. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele começa esse versículo dizendo, não se conformeis com este mundo. E eu queria dizer aqui para você, em nome de Jesus, que você possa não se conformar com esse processo que talvez você está vivendo hoje, de destruição em qualquer área da sua vida. Porque você só vai começar a mudar isso se você entender, se você trazer para o seu coração um sofrimento por essa destruição. E assim foi ele se compadeceu. Ele se colocou no lugar daquele povo, vivendo aquele momento que estava vivendo. E eu queria aqui, em nome de Jesus, que você pudesse ter uma compaixão consigo mesmo. Porque talvez você perdeu o amor por você mesmo. Tem gente que talvez tem um senso de autoculpa, uma autoestima tão baixo, e que acha que esse momento talvez de destruição que você está vivendo, você merece isso. Talvez as suas atitudes sim, mas aquele que é filho do rei não merece viver um processo de destruição. As pessoas têm que olhar para você e ver na verdade que algo aconteceu, precisa ver você restaurado, não você quebrado. A Bíblia diz, Jesus falou para a gente de forma tão clara, que uma missão nossa, quando Jesus foi para o céu,
era para a gente testemunhar, ou seja, era para a gente passar por um processo de experiência, onde o nosso estilo de vida agora revelasse Jesus. Você precisa revelar Jesus. Você talvez era destruído, mas hoje você precisa, em nome de Jesus, ser reconstruído todas as áreas da sua vida. As pessoas têm que olhar para você, não ver uma Jerusalém destruída, com os muros no chão, com as portas queimadas. As pessoas têm que olhar para você e ver uma Jerusalém restaurada, com os muros fortes, edificada com o nome de Jesus, o templo restaurado. Mas depende de você, em nome de Jesus. Neemias estava vivendo uma vida que, se você olhar para aquilo que ele era dentro do reino babilônico, tudo bem que ele estava lá no exílio, ele estava num lugar onde não era sua terra, apesar de ter nascido lá, mas ele estava vivendo com os confortos do reino, porque ele era um homem que servia o rei, e ele era um cara de excelência. Mesmo ele não tendo a sua liberdade, ele fazia aquilo com muito amor, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós façamos, a gente tem que fazer por amor, não aos homens, mas a Deus. E assim ele era, e ele fazia isso. E ele estava num momento de conforto, porque ele tinha todas as coisas, ele comia da mesa do rei. Uma das funções do copeiro era experimentar tudo aquilo que era servido ao rei. Claro que ele colocava a vida dele em risco, porque se a comida tivesse contaminada, ele poderia morrer também. Mas ele desfrutava da confiança do rei. E ele era leal ao rei. E ele estava vivendo nesse momento. A gente vai ver lá na frente, na leitura, que você vai fazer em nome de Jesus durante a semana, o quanto que o rei simpatizava por ele, porque ele era um homem de bom testemunho. Mas de repente, ele entende que, não só nele, mas também no contexto da família dele, numa cidade dos seus pais, que ele tinha muito amor, ele acaba se compadecendo da situação daqueles. E ele tem uma atitude quando ele recebe essa palavra. Ele busca a Deus, e por muito tempo, por alguns dias, aqui diz, ele começa a jejuar, orar e chorar na presença de Deus. Ele entra num processo de não aceitar esse feedback, esse relatório que o irmão trouxe. E ele começa a buscar em Deus alguma coisa que ele pudesse mudar essa realidade. Quero lembrar você que o processo de destruição aconteceu pela desobediência. E o processo de destruição na nossa vida, daquilo que Deus construiu, ele vem também pela desobediência. Então, se existe alguém culpado, não é Deus, mas muitas vezes nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. E quando ele busca Deus em oração, em súplica, quando ele paga um preço de jejum, quando ele começa a buscar Deus para poder entender como que ele poderia de alguma forma fazer com que movesse o coração de Deus para que a reconstrução pudesse começar e acontecer naquele lugar, ele entende que a primeira atitude que ele deveria fazer é se arrepender. Ele tem uma oração de arrependimento. Ele assume a responsabilidade por tudo. Ele começa a dizer, não sei, que eles foram desobedientes. As pessoas que habitavam naquele lugar, eles deixaram as leis de Moisés. Eles não cumpriram com os seus mandamentos. E o Senhor, como se ele estivesse dizendo assim, apesar que o Senhor é um Deus bom, mas o Senhor é um Deus justo. O Senhor avisou que não tinha como o Senhor poder manter a sua mão sobre aquele lugar, se eles não mantivessem uma vida de obediência. Irmão, isso aqui aconteceu lá atrás, mas se a gente trazer para os nossos dias hoje, a palavra se renova da mesma forma e da mesma intensidade. Você quer manter esse processo de construção, de reconstrução da sua vida, você precisa que o Senhor te proteja e te guarde, porque senão você fica vulnerável. E isso só é conquistado através da obediência, do relacionamento com Deus, da busca do Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E o povo, ele se dispersou.
Eles começaram a se deslumbrar por tantas coisas e esqueceram do mais importante, que era seu relacionamento com Deus. E no dia de hoje, o mundo tenta de todas as formas tirar nossa atenção, de tudo. Talvez por dinheiro, por ganância, pelo simples fato do desejo de ter mais do que meu irmão. Quantas coisas que estão gritando e chamando a nossa atenção, tentando de alguma forma tirar o foco daquilo que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. E o povo viveu isso e se distanciou. Neemias sente isso no seu coração, se compadece, chora, paga um preço. E ele busca em oração o conserto, através do arrependimento. Daí tem uma frase, uma parte do que nós acabamos de ler, que está no verso 6. Ele diz assim, ele está dizendo assim, ó, o povo pecou, mas a família do meu pai pecou. Eu pequei. Então ele começa a incluir, ele começou no macro e trouxe até ele, dizendo, ó, eu pequei também. E eu estou aqui hoje, Senhor, podendo me consertar com o Senhor. Me dá uma oportunidade para que eu possa ser usado por Ti, para poder mudar essa realidade. Eu confesso que a culpa não foi de ninguém, a culpa foi nossa, porque nós pecamos, nós não agimos da maneira certa. Talvez um dos motivos que fez você levantar a sua mão, dizendo que tem uma área que você precisa reconstruir, talvez é no seu relacionamento. E chegou a hora, em nome de Jesus, você que está aqui esposo, você que está aqui esposa, você precisa assumir a responsabilidade do seu casamento. Se o seu casamento não está bom, a culpa não é de uma pessoa, a culpa é dos dois. Você precisa assumir a responsabilidade disso hoje, a consciência disso, e começar a ter o mesmo processo que Neemias viveu, para poder sim, você entrar num processo de reconstrução do seu casamento. Quanta coisa errada, quantas atitudes, quantas prioridades, que talvez levou você num afastamento, aonde um dia você era um e hoje, apesar de ainda continuar sendo um, você está se desligando dessa aliança. Em nome de Jesus. Talvez é no seu relacionamento com seus filhos. Chegou a hora de você dar um basta, reconhecer talvez você pai que você errou. Talvez você não foi o pai que você queria ser, ou até tentou ser, mas as coisas, as situações, as dificuldades, ninguém disse que seria fácil. A Bíblia em nenhum momento diz que a gente viver uma vida autêntica é uma vida fácil. Jesus disse isso. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E talvez você desistiu. E chegou um momento que você precisa reconstruir isso de novo. Só que para construir de novo, para reconstruir isso, você precisa agir da maneira certa, porque senão vai ruir de novo. Você precisa ter base sólida. Talvez você tenha que quebrar tudo isso lá embaixo e começar a trazer de novo, construir de novo, levantar de novo. E eu posso dizer com toda a propriedade, Deus está aqui para te ajudar, irmão, para que você possa conseguir fazer isso. Talvez na sua carreira profissional você precisa reconstruir de novo. Talvez o seu relacionamento com pessoas que são importantes para você, seu pai, sua mãe, você precisa reconstruir de novo. Mas para isso você precisa colocar a base da consciência do seu erro e buscar em arrependimento no Senhor o conserto com Ele. Porque se Ele não tiver nessa reconstrução, vai ser em vão todo o esforço. Se Deus não fizer parte desse processo de reconstrução, um dia vai ruir. Então que hoje, em nome de Jesus, você possa começar a ter essa atitude que Neemias teve. Ele reconhece, ele faz uma linda oração. Leia de novo quando você chegar na sua casa. Ele faz uma linda oração de confissão, de arrependimento. Ele assume a culpa não só dele, mas dos seus pais, dos seus familiares e de todo aquele povo que realmente falharam. Eles se acostumaram com o mundo, eles se relacionaram com o mundo, eles desagradaram a Deus. E Deus simplesmente tirou a mão.
Se você for ver o processo que eles viveram para que eles pudessem ser presos lá na Babilônia, você vai ver que Deus tira a mão e aquele exército se fortalece. Deus permite que eles pudessem se fortalecer. Porque Deus não queria destruição desse povo, mas Deus queria restauração desse povo. E talvez hoje é o momento que você se encontra esse. Em nome de Jesus. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar teu ministério. Em nome de Jesus. Quando eu olho para o ministério, irmão, eu vejo no Neemias a atitude que nós precisamos ter. Primeiro você, porque se você não tiver restaurado, não tem como você exercer seu ministério. Concorda que não tem como você ser bênção na vida de alguém se você não está sendo bênção nem para você mesmo? Tem uma canção antiga que a gente cantava na igreja, muitos anos atrás, que falava assim: a começar em mim quebra coração, mas a começar em quem? Em mim. Quais são o maior mandamento? Perguntaram para Jesus, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é um só não, o maior mandamento é 2, com 3 ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro estar muito certo comigo, para que eu possa dar um passo para poder me compadecer por aquele que está do meu lado. E o processo de reconstrução do seu ministério começa em você. Em nome de Jesus. Você precisa olhar para você e começar a falar com Deus e buscar qual é a causa. Porque talvez você não está frutificando, porque talvez você não está fazendo, porque talvez você não está agindo, talvez você não se sente útil no reino de Deus. Irmão, em nome de Jesus, olha para si. Tem coisa que você precisa passar por esse processo. E quando você estiver bem com você, daí você vai poder fazer aquilo que Neemias fez, ele se compadecer das pessoas. Porque o ministério é esse. Você amar as pessoas, você sentir a dor das pessoas. Você realmente, você se colocar no lugar das pessoas. A compaixão, o significado de compaixão é eu sentir a dor da pessoa, não é dó. Eu sentir a dor daquela pessoa. E tem gente que está lá fora e que está morrendo, e que está morrendo sem Jesus. E a dor deles não vai ser no momento, vai ser de eternidade a eternidade. Porque talvez nós não buscamos a restauração da nossa vida para que nós possamos daí restaurar o nosso ministério e ter um propósito de Deus na sua existência. Assim como tinha um propósito na vida de Neemias, e aqui nesse momento ele encontra um propósito. Um homem que era um copeiro e que Deus usa de forma poderosa na restauração de uma nação. Deus quer te usar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele continua. E eu vou pular algumas etapas, porque eu creio em nome de Jesus que você vai ler, e eu não quero me demorar aqui, porque aquilo que Deus tinha para falar, eu sei que já falou seu coração. Mas ele começa, além da oração, ele começa a buscar em Deus o que ele poderia fazer. Ele sente no coração que Deus recebe aquela oração. E ele começa a buscar inteligência, capacidade, que não era dele, mas era de Deus, para que ele pudesse cumprir com essa missão, que ardia no seu coração, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não saiu compartilhando para todo mundo. Ele cuidou e guardou no seu coração até que chegasse o momento. Deus foi colocando pessoas para estar ao lado dele, para que ele pudesse falar do desejo que ardia no seu coração com a aprovação de Deus, para que ele pudesse ir até Jerusalém e dar início nessa reconstrução. Ele vai, o rei libera para ele ir. O rei libera algumas coisas que ele ia utilizar para que pudesse começar esse processo de reconstrução. Ele passa muitas dificuldades, porque viver nisso, nesse processo de construir de novo, a gente vai passar por luta. A Bíblia diz que ele chega lá e ele começa a andar em volta para poder saber como realmente se encontravam os muros.
E na hora que ele começa a reunir o povo para que ele pudesse fazer essa construção, reconstrução, muitas daquelas pessoas ainda não tinham no seu coração a convicção que Deus ia permitir que aquele muro fosse reconstruído. Muitos pessimistas levantaram a mão talvez ali, dizendo, não é impossível a gente fazer isso, porque enquanto a gente levanta um muro aqui, está tudo sem muro, e eles vêm e destroem as cidades vizinhas, os nossos inimigos vêm e destroem. Nós não temos capacidade, não tem condição, nós vamos ter que viver dessa forma mesmo. Então Neemias teve que ser usado por Deus, e ele tinha convicção que Deus ia imperar o milagre, porque o processo de reconhecimento, de restauração já tinha começado quando ele dobrou o joelho e se arrependeu. E ele começa a reconstruir. A Bíblia diz que ele separou todas as pessoas e colocou as pessoas para que pudessem reconstruir simultaneamente os muros. Foram dias de extremo cansaço, onde eles tinham que trabalhar com uma ferramenta de construção daqueles muros numa mão e na outra mão a espada, para que eles pudessem levantar aqueles muros. Vários inimigos se levantaram, trazendo contenda, trazendo mentira. Inimigos dizendo, vocês não vão conseguir, para desse esforço. E quantas vezes no nosso processo de construção, de reconstruir de novo a nossa vida, pessoas que talvez até pareçam que são os nossos amigos, mas são usados, tão fracos, e são usados pelo diabo para tentar trazer desânimo para o seu coração. Quantas pessoas que a gente vive assim? Que talvez você está lá, você tem uma ideia, não é você, é Deus em você. E quando Deus está em você, quando a ideia é do Senhor, você tem tudo que você precisa, irmão. Daí você compartilha isso. Daí vem aquelas pessoas dizendo, não, você não tem habilidade, você não consegue. Olha, eu vou virar a chave do meu casamento, do meu relacionamento, da minha casa, do meu trabalho. Daí a pessoa vem, não tem mais jeito. Aceita isso. Não, irmão, em nome de Jesus. Não aceito. Se Deus é comigo, eu vou até no último minuto. Em nome de Jesus. Essa palavra é para você hoje. E assim foi, ele foi vencendo os inimigos, ele foi vencendo as adversidades. E a história conta que depois de todo esse esforço, de todo esse processo que ele viveu, depois de 52 dias, 52 dias, Esdras, ele estava em Jerusalém fazia 13 anos, com a missão de reconstruir. Neemias, ele pega uma missão que Deus entrega, ele se compadece do povo, em 52 dias, ele consegue reconstruir os muros. Sabe o que eu aprendo? Que se você sair daqui determinado, se você reconhecer os seus erros, diante desse processo que talvez você viveu de destruição, e se você botar sua confiança na mão do Senhor, e buscar nele tudo aquilo que você precisa, mudando completamente talvez a maneira que você está vivendo, o milagre da reconstrução vai acontecer muito mais rápido do que você imagina, em nome de Jesus. Talvez você está pensando, Deus vai começar a me usar daqui 1 ano, 2 anos, irmão, se um muro de uma cidade, que era uma fortaleza, Deus usou pessoas e um homem para poder em 52 dias levantar, Ele vai te usar mais rápido do que você imagina, em nome de Jesus. Seu casamento vai ser restaurado mais rápido do que você imagina, seu relacionamento com os seus filhos mais rápido do que você imagina, depende só de você, em nome de Jesus. A condição do milagre, para que o milagre aconteça, Deus já deu a ordem, a bênção já é sobre a sua vida, só que Ele está esperando você se movimentar. Eu quero remeter você de novo para Romanos 12, não se conforme com o momento que você está vivendo, o diabo ele é mentiroso, talvez você dizendo, não dá, eu vou ter que aprender a viver assim mesmo. Não, irmão, em nome de Jesus, essa palavra está, em nome de Jesus, está destruída na sua vida. Todo demônio, todas as pessoas que são usadas por Ele, para tentar tirar de você a convicção que você pode sim restaurar alguma área da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, que caia por terra agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Porque você pode, depende só de você. Valeu, Marcos. Dá chance para a turma? Depende só de você. Em nome de Jesus. Só de você. A ordem já está dada. Irmãos, os livros, as passagens, a palavra de Deus, ele não é um livro para você contar histórias. É um livro para que você possa pegar como uma revelação de Deus para a tua vida, para que você possa colocar em prática e viver experiências ainda maiores do que esses homens que aqui viveram no passado, você possa viver no dia de hoje, em nome de Jesus. Assim como Deus foi com Neemias, assim Deus é com você. Eu não sei o tamanho do desafio que está vindo na sua mente, mas eu posso dizer com toda a propriedade, num tempo que você nem imagina, se você fizer aquilo que é correto diante de Deus, você vai ver a reconstrução acontecendo, e você vai ser testemunho vivo por onde você andar. As pessoas vão falar assim: ó, não é aquele fulano que vivia assim? Como que ele está vivendo dessa forma agora? É porque ele estava destruído e agora ele foi reconstruído. É porque agora ele vive numa nova dimensão, porque agora ele entregou sua vida e confia e vive os mandamentos, e tem pago o preço e tem perseverado em andar com o Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que eu tenho certeza no meu coração que aqui nós vamos ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus vai fazer nesse processo de restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração, por mais que o mundo inteiro se levante contra você, o mundo inteiro não é páreo para o Deus vivo e todo-poderoso do qual nós servimos. Bota a tua confiança nele, em nome de Jesus. Quando você for orar nessa noite, diz assim: ó, Senhor, o Senhor foi com Neemias, então o Senhor pode ser comigo, porque assim como ele se colocou na posição de filho do Senhor, eu também sou. Em nome de Jesus, eu quero mudar a minha história. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço tudo aquilo que eu fiz, e agora eu me arrependo. Chore na presença do Senhor, e comece a viver esse processo de reconstrução, em nome de Jesus. E quando tudo acontecer, que você possa procurar, para edificar o nosso coração, que o milagre da restauração aconteceu. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Enquanto o pessoal do louvor vem para cá, feche seus olhos. Não perca um segundo, um minuto. Em nome de Jesus. Deus tem um propósito para a tua vida. E não é pequeno. Deus está levantando você, igreja, como a gente ministrou na semana passada, para que possa restaurar, a começar em você, sua casa, sua igreja, sua cidade, seu estado, sua nação, o mundo. Deus pode te usar de forma poderosa, e Ele quer te usar, mas depende só de você. Eu queria terminar aqui com um texto que está em Atos capítulo 13, verso 36, que fala sobre o final da vida de Davi. E Davi disse assim, e o livro de Atos está descrito assim sobre Davi. Lucas escrevendo sobre ele, disse: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Olha o início desse texto. E tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Deus quer usar a mim e você na nossa geração. E tem um propósito dele na nossa vida. E esse processo de poder viver isso, viver esse processo, começa na restauração da nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você possa colocar essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos dormir. Daqui a pouco a gente vai dormir. Vamos orar. Daqui a pouco você vai para casa descansar. Daqui a pouco você vai poder, em nome de Jesus,
se preparar para o dia de amanhã. E a intenção do meu coração, em nome de Jesus, se assim o Senhor aprovar, que Ele possa te incomodar nessa noite. Que quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, que Ele possa continuar ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Para que essa palavra ela não volte vazia. E eu sei que o diabo é astuto. O diabo ele vai tentar de todas as formas assoprar essa palavra do seu coração. Mas, em nome de Jesus, se você for um terreno fértil agora, nesse momento, essa palavra ela vai germinar e produzir frutos, trazendo mudança e transformação na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, com os olhos fechados, fala com o Senhor. Em nome de Jesus, começa aqui esse processo de você poder reconhecer os seus erros. Jesus, os olhos fechados, deixa Deus ministrar seu coração. Hoje de manhã uma pessoa me chamou no WhatsApp e ela começou a dizer que ela estava caída, destruída, e eu falei para ele que ele precisava voltar de novo da onde ele caiu, aonde foi que começou a ruína na vida dele. E ele disse assim: eu não tenho força mais, porque eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Daí eu disse para ele assim: primeiro, que as pessoas não podem colocar um fio de cabelo na sua cabeça. Só quem pode dar um dia, ou até 15 anos, como nós narramos hoje na palavra, é o Senhor. Daí eu disse para ele, em nome de Jesus, começa agora, reconheça os seus erros, e mude completamente a tua história. Deus está dando essa condição para você. Só depende de você, não depende de Deus. Deus não quer trazer culpa para você porque você errou. Deus não quer de alguma forma deixar você mal porque você falhou. Mas pelo contrário, Deus está de braços abertos, esperando que você busque nele, através do arrependimento, um conserto para começar de novo. Em nome de Jesus. E essa palavra é para mim e para você também. Não é só para esse menino. Em nome de Jesus. Deus está lá de braços abertos, esperando pelo nosso retorno, pelo meu, pelo seu retorno. Deus está pronto, te esperando para que possa entrar nesse processo de restauração, para que você possa ser totalmente restaurado por Ele. Em nome de Jesus. Permita-se nessa noite. Tem um preço para ser pago? Tem, mas é um preço que vale a pena pagar. Em nome de Jesus. Chega de se conformar com a sua situação de destruição, de ruína. Chega de se conformar com este mundo. Chega de se conformar com a sua família, com a maneira que você tem vivido. Em nome de Jesus. Permita-se nessa noite entrar nesse processo de restauração. E Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. O final do verso 12, 2 de Romanos diz: porque assim você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Em nome de Jesus. Deus tem algo para você tremendo, mas depende de você, depende da sua atitude. Deus não é evasivo, Ele respeita a sua decisão, e que a sua decisão nessa noite seja de restauração, em nome de Jesus. Assim como diz essa canção, que você possa fazer dela a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Fale com Ele enquanto nós cantamos essa canção, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais este. Renova-me, Senhor Jesus. Já
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cante essa canção, em nome de Jesus, com a gente. Mas faça dessas palavras a sua oração nesse momento, em nome de Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui dando para nós uma nova chance. Ó Pai, para que nós possamos olhar com os outros olhos para dentro de nós e começar em nós, ó Pai, que possamos entrar nesse processo de restauração. Pai, ministra o coração de cada vida aqui. E eu sei, ó Pai, que aqui é o início, é o princípio, ó Pai. Mas que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ver esse processo acontecendo em todas essas vidas que aqui hoje tomam a decisão de uma restauração na sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que nessa noite possam entregar suas vidas aqui no altar. Pai, em nome de Jesus, que, ó Pai, que o processo talvez de alguns começa, ó Pai, em aceitá-lo como o único Senhor e Salvador. Pai, abençoa, Senhor, essa igreja, essas pessoas que aqui estão, e que nós possamos ver, Senhor, um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz quando nós fazemos a nossa parte. Cuida, Senhor, de cada um nesse processo de restauração, e que em nome de Jesus, que nós possamos ver essa construção mais rápido do que nós imaginamos, como assim foi na vida de Neemias e na vida desse povo, que assim possa ser também na nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá uma semana de paz, Senhor, uma semana de alegria, uma semana de reflexão diante dessa palavra, e que em nome de Jesus, já no nosso próximo encontro aqui, que nós possamos ouvir, Senhor, coisas daquilo que o Senhor já começou a fazer e a restaurar na vida de cada um. Dá uma semana de paz, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.